Tá, vamos lá. Vou falar sobre protozoário e helmintos. No assunto anterior a gente falou aí da parte morfológica, onde os protozoários aí é composto de apenas uma única célula. Já os helmintos aí, ou vermes, ou gussanos aí, são compostos por muitas células, certo? Geralmente são animais também invertebrados. Então, um tópico aqui para protozoário, e aí lá na frente eu vou falar sobre helmintos aí. Então, vamos lá. A parte morfológica, a maioria são móveis, né, de forma vegetativa ou forma trofozoide, certo? Essa forma trofozoide aí, ela é sensível ao meio externo, e formas de quistes aí também, né, que são formas de resistências, elas são imóveis, são formas aí infectantes e também resistente ao meio externo. Então, pode apresentar tanto formas de quistes ou como formas trofozoides, ou também chamadas de vegetativa. Lembrando que a quistes é a forma infectante, é a forma imóvel e também a forma mais resistente, tá? Já a forma trofozoide é a forma sensível ao meio externo. A alimentação deles é por osmose, fagocitose e também citostoma, que é a boca aí do protozoário. Tá aqui o nomezinho aqui, ó, citostomas, bem nessa região, como se fosse uma boca. Também o metabolismo aí com vacuolas que contém enzimas digestivas aí dentro desse protozoário. A excreção de resíduo é via tanto orifício chamado citipígio, ele dá o nome lá, citipígio, é um orifício, e também uma via aí de rompimento de membrana, onde a gente tem aí no gênero Plasmodium, que é o que causa malária, libera esse pigmento malárico, ou seja, age como um alérgeno. Como a gente está falando de excreção de resíduos, são esses resíduos aí liberados aí por esse rompimento de membrana nessa região, que vão causar aí uma hipersensibilidade, como a gente citou no vídeo anterior aqui, onde a gente vai ter a tabelinha aqui, ó, explicando aqui que a gente falou lá do Plasmodium, foi? Deixa eu confirmar aqui. Isso, o Plasmodium é hipersensibilidade aqui, ó, Plasmodium, que é o paludismo aí, hipersensibilidade aí do tipo 3 por imunocomplexo, certo? Depois eu vou tentar fazer aí um só de protozoários separados com cada especificação de cada um no final geral aí, para dar uma revisão geral. Então, a via de excreção de resíduo ou via orifício chamado citipígio, ou também pelo rompimento de membrana, onde eles secretam esses pigmentos maláricos aqui, chamado que causa aí uma reação alérgica no nosso corpo. A respiração deles também são aeróbicas ou anaeróbicas. E os órgãos de locomoção, a gente vai ter aí pseudópodos, flagelos, cílios, né, membrana ondulante, que a gente vai falar mais lá na frente, mas tá aqui as imagens aqui, né, pseudópodos, cílios, flagelos e membrana ondulante. Referente a pseudópodos, a gente vê aí as amebas, tanto Entamoeba coli quanto Entamoeba histolítica aí, são pseudópodos, vai que cai isso também, é uma característica delas. Flagelos a gente vai ver lá que tem com ou sem quinetoplato. Esse quinetoplato é como se fosse tem uma similaridade com o plasmídio, né? É como se fosse um fragmento de ADN aí. Lembra que o professor falou pra gente lá? Quinetoplato é similar ao plasmídio, são fragmentos de ADN aí, certo? Então, quem tem flagelo aí Giardia e Trichomonas aí. E cílios, eu achei essa Balantum coli aí não tá aqui se eu não me engano, não tá aqui no conteúdo, mas eu achei, para não ficar sem citar nenhuma. E membranas ondulantes, a gente tem aí a Leishmania, certo? Então, as principais aí são as amebas, com pseudópodos, Giardia e Trichomonas são flagelos, e membranas aí ondulantes, Leishmania, certo? Lembrando que essa Leishmania aí, que a gente falou aqui atrás, ó. Cadê? Lembrando aqui, ó, Leishmania. Eu falei algo referente à parte aqui, destrutiva, tá vendo? Leishmania brasiliense destrói a mucosa bucal, certo?
Depois eu vou tentar fazer um geral só de cada um aí, para ficar mais fácil de entender. Então, pseudópolis, flagelos, cílios e membranas ondulantes. E aí a gente vem para o processo de reprodução, que eu falei lá, né? Pode ser sexuada ou assexuada. E aí a gente vai ver duas classificações para sexuada, que são essas duas aqui, e duas para assexuada aí, como é que pode ser, tá? Sexuada tem aí a forma trofozoídica ou merozoítica, né? Trofozoítica ou merozoítica também, trofozoítica ou merozoítica. Lembrando que essa trofozoítica deriva de uma formação assexuada, tá? Mas ela é sexuada. Essa sexuada também pode ser por conjugação. Lembrando aqui que essa trofozoídica transforma em gametocitos masculinos e femininos. Lembra lá de macrogônia, que são feminino, e microgônia, que é o masculino. Então, madura aí esses gametos aí, gametogônia. Então, o processo de gametogônia, onde se unem esses gametos para formar um zigoto, é sexuada. Ou também pode ser por conjugação, que também é a união de duas células, ou seja, faz esse intercâmbio de materiais e depois elas se separam por difusão binária, que é uma reprodução assexuada. Então tá aqui uma foto só para entender mais ou menos. De forma sexuada, conjugação, eu disse que era a união de duas células, onde elas se unem com parte de seu material genético e depois se dividem por difusão binária. Ou também elas podem ser, né, dessas formas aqui trofozoídicas, onde a gente vai ver lá na frente que esse processo de gametocitos aqui, ó, acontece dentro do mosquito e não dentro do homem aí, certo? A forma assexuada, o que é importante gravar é a difusão binária e também a difusão múltipla. Então, de que forma está dividido essa assexuada? Também pode ser ou por divisão binária ou por divisão múltipla. Essa divisão binária é a divisão tanto longitudinal quanto transversal da forma vegetativa, né? Trofozoide, que é a forma móvel, mitótica, mitócica ou amitócica aí. E a divisão múltipla, que é uma célula dá origem a várias células aí vegetativas ou trofozoides. Eu coloquei aqui divisão assexuada binária só pra gente ver que uma célula aí acaba se dividindo em dois aí. Binária é isso, divisão em dois. Já a divisão aí múltipla é acima de 2, óbvio, né? Então, esse processo aí, a gente vê aqui também os trofozoides se dividem em núcleos de várias células. Daqui a pouco eu explico isso aqui para não ficar, para não dificultar, porque nesse resumo aqui ficou um pouco complicado. Mas eu vou explicar aqui embaixo, vai ficar mais fácil. Mas o que é importante saber aí, que a parte sexuada, a reprodução sexuada é por gametogônia. Eu já deixei amarelo aqui, ó, tá vendo? E a assexuada são por esses três aqui, ó, esporogônia, esquizogônia e merogônia, são assexuadas. Então deixei aqui, tá vendo? Esquizogônia, merogônia e esporogônia. Eu vou explicar aqui, ó, melhor, tá vendo? Esporogônia, esquizogônia, merogônia e gametogônia, que a gente viu que é assexuada aí. Não, que é sexuada no caso, certo? E interessante gravar que a divisão binária e múltipla está na assexuada. Aqui é o ciclo, né, do que está acontecendo aqui dentro, mas eu vou explicar aqui porque aqui fica mais fácil. Então vamos entender aqui, ó. Primeira coisa é entender o seguinte. Eu vou começar aqui do mosquito, né, onde esse mosquito aqui, ele aí vai acabar aí picando aí, infectando o hóspede aí, que é o homem, né? E ele vai liberar esses esporoquistas aqui, ó. Tá vendo? Esporoquistas que estão aqui dentro aqui desse ooquista. Mas eu vou começar através desse processo aqui. Então, o que é que vai acontecer? Esses esporoquistas aí, eles estão dentro os esporozoítas, perdão, que são esses aqui, estão dentro desses esporoquistas. Então, aqui dentro estão os esporozoítas. Eles entram aí no fígado, certo? E como esporozoíto. E aí, dentro desse fígado, ele passa por um processo chamado esquizogônia, onde esse esporozoíto vai virar um esquizoide e depois vai se transformar em vários esquizoítos. Então, o fato do esporozoíto, que acessou a corrente sanguínea e foi parar no fígado, ele vai se multiplicar
né, em divisão aqui, ó, divisão múltipla. Lembrando que por divisão binária, não é nada disso daqui que acontece aqui, é por divisão binária. Toda essa classificação que eu estou falando é divisão múltipla, porque binária só são duas células. Então, toda a parte de esporogônia, esquizogônia e merogônia são por divisão múltipla, certo? A gente não aprendeu nenhuma situação onde tem divisão binária, mas é importante saber que a forma assexuada ela também é por divisão binária. Então, vamos voltar aqui. O mosquito vai lá e injeta aí esse esporozoito, né? Vai para lá pro fígado. Lá dentro ele se multiplica de forma, ou como esquizogônia, é uma divisão múltipla, né? Aquele onde eles viram esquizontes e saem do fígado em forma de esquizoítos. Esses esquizoítos aqui dentro vão lá e tem afinidade aí pela hemácia e entram nessa hemácia. E aí já dentro da hemácia eles são chamados de merozoíto, onde eles vão virar merontes e vão voltar a ser merozoítos novamente, tá? Então, dentro desse processo é chamado de merogônia, porque a gente está falando aí de merozoíto. Então, esquizoíto, esquizogônia, que foram esporositos, e merogônia são merozoítos, que foram esquizoítos, certo? Então, assim, todas essas duas aqui, a princípio, são reproduções assexuadas, certo? De forma múltipla. Ou seja, depois desses merozoítos estarem multiplicados, eles aí sim rompem a membrana da hemácia e aí são liberados novamente na corrente sanguínea, certo? No plasma. E aí sim, eles podem ou reinfectar novas hemácias ou o próprio mosquito aí, né, a picada do mosquito pode infectar o próprio mosquito, certo? Então, esse mosquito aí vai carregar esses merozoítos, tá? Vamos carregar esses merozoítos. E aí sim, dentro desse mosquito vai acontecer uma gametogônia, que é uma reprodução sexuada. Só que o que acontece antes, aqui não tá aqui, é que quando eles picam aqui, esses merozoítos, eles primeiro entram nas glândulas, né, salivais desse mosquito. E aí sim, depois eles saem dessas glândulas salivais e passam para o intestino do mosquito. Aí sim eles começam a fazer a parte de gametogônia. Então a gametogônia, ela acontece não na glândula do mosquito, e sim no intestino do mosquito. Se eu não me engano, tem uma foto aqui, que a gente vai ver isso lá em plasmódio, que aqui é porque a gente fala de febre amarela, né? Então fala de plasmódio. Então, aqui não mostra a foto da glândula. Não mostra a foto aqui da glândula, mas enfim, certo? É importante saber isso, vai ficar na prova. É no intestino que eles se multiplicam em gametogônia do mosquito, certo? E aí sim, aqui esses merozoítos que estavam aqui no mosquito e que passaram para o intestino dele, aí sim vão ter gametocitos, que são fêmeas, e microgametocitos, que são machos, certo? Eles vão se unir e aí vão fecundar, certo? E virarem aí o zigoto, chamado de zigoto oquineto, certo? Então, esse zigoto oquineto aí vai virar aí em orquíster, e aí sim, né, em orquíster, eles podem, já a forma infectante, que a gente sabe que é infectante, eles podem aí voltar a reinfectar o homem aí novamente, certo? Então, a forma infectante aqui, ó, depois volta para a glândula salival de novo do mosquito, tá vendo? Volta para a glândula salival, são os orquísteres, certo? Então, é só um processo, mas o que é importante da gente saber aqui? Saber que essa esporogônia, que é a transformação desse zigoto oquineto em orquíster e esporozoíto, né, acontece aqui dentro do mosquito, certo? E aqui é de forma assexuada, aqui é de forma assexuada e aqui de forma assexuada. A gametogônia é de forma sexuada. Então perceba que aqui dentro é no homem, no fígado, e aqui é na hemácia, certo? Aqui é dentro do mosquito e aqui também é dentro do mosquito, certo? Então pode ser que caiam essa pergunta aí, de onde acontece a esporogônia, de onde acontece
né, a esquizogônia ou merogônia, se a merogônia é sexuada ou não é sexuada. Então, tendo essa visão geral, acho que fica mais fácil. Então, sexuada, assexuada, 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 certo? Aqui, esses dois aqui acontecem aqui no mosquito e esses dois aqui acontecem no homem, certo? Sendo que a esquizogônia é nos hepatócitos ou no fígado e aqui são nas hemácias ou nos eritrocitos, certo? Merogônia, beleza? Então, esse é o ciclo aí da malária ou do plasmódio que a gente vai ver lá na frente. Então, tá nesse exemplo aqui de protozoário, porque é um protozoário. Tá falando aí de protozoário e não um amento, não é um verme, certo? Então, aqui, ó, eu nem vou voltar aqui para não confundir, mas aqui só repete a mesma coisa nesse esqueminha que tem aqui, certo? Onde aqui, ó, eles passam aqui para dentro da glândula, aqui no intestino, depois voltam para a glândula aqui do mosquito, certo? Eu falei aqui na glândula salival, mas na verdade o processo é o contrário, tá? É dentro da glândula salival que que acontece a esporogônia, certo? Deixa eu até mudar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Glândula. Eu confundi a sequência ali. Glândula. Óbvio, né? Entra pelo intestino do mosquito para ir pra glândula. Glândula do mosquito, certo? E a sexuada aqui, ó, tá acontecendo aqui, ó, como a gente vai estar vendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar volta aqui. Ó, perceba que a fecundação tá ocorrendo no intestino do mosquito, certo? Então, vou voltar aqui de novo. Vou apagar aqui, tá? Pra não confundir. Eu vou botar aqui no intestino. Vou botar assim, ó. Intestino do mosquito, certo? Então, olha quantas questões podem cair aqui, quantas ele pode perguntar, né? Então, a reprodução sexuada, gametogônia no intestino do mosquito, certo? A esporogônia, que é uma assexuada, é na glândula do mosquito. Já a esquizogônia e merogônia, que é assexuada também, já é dentro do homem, sendo que a esquizogônia é aí na parte dos hepatócitos e aqui já são nas hemácias. Olha quanta coisa pode cair na prova aí de verdadeiro ou falso. Só dentro desse esquema aí, ou na hora de lembrar de desenhar o ciclo, vai que ele cobra aí para desenhar esse ciclo, beleza? É porque na verdade o mosquito ele pica aqui, né? Então vai primeiro pro intestino para depois sair da glândula para ele poder devolver, certo? E a forma infectante qual é? Orquiste, certo? Onde a gente viu aqui, ó. Onde a gente citou aqui, ó. Cadê? Quistes, aqui, ó. Quais são as duas formas dos protozoários? É forma trofozoide, sensível ao meio externo, certo? Ou seja, ele é dentro do homem, não fica lá fora. E já a quiste é a forma imóvel, é a forma infectante, já é resistente a esse meio externo aí, beleza? Então, fica a dica aí. Aí aqui sim vem essa tabelinha dizendo aqui as informações de onde acontece o processo sexuado e assexuada. Lembrando que gametogônia e gamogônia, ele falou aqui, é a parte sexuada. Assexuada é merogônia e esporogônia. Ele não cita aqui a esquizogônia, essa aqui, certo? Não cita aqui, tá? Então, para não confundir. Mas o que é importante a gente saber aqui, esses dois aqui que eu pintei, que é plasmódio, que a gente vai ver lá, a gente vai fazer um vídeo só de plasmódio, que é malária, e um vídeo só de toxoplasma, certo? Que é toxoplasmose. Mas o que é importante aqui, ó, saber que todos esses cinco aqui, ó, isospora, Cryptosporidium, Sarcoides, Plasmódio, Toxoplasma, eles são, aqui até coloquei aqui, ó, eles são apicomplexos, são classificados como apicomplexos, que são parasitas intracelulares, certo? Eles têm formas de quistes, que são resistentes, e também são reproduzidos de forma sexuada e assexuada, que eu acabei de explicar. Então, todos esses daqui, isosporas, Cryptosporidium, Tosporódio, Cryptosporódio, Sarcoides, Plasmódio e Toxoplasma são intracelulares. E aí diz o seguinte, de onde acontece a parte sexuada dele? O que é importante saber, pelo menos desses dois aqui, ó. A gente viu que a merogônia é no fígado, tá vendo? E no eritrocito, ele diz aqui, né? E aqui, ó, já acontece a gametogônia aqui, ó,
ele diz assim, ó, no eritrocito do homem e no tubo digestivo, ele separa assim, del tubo, eritrocito del homem, tubo digestivo delos anófeles, que são os mosquitos. Na verdade, eu achei que estranho. Por quê? Porque a gametogônia, ela não é no mosquito. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. É no tubo aqui, ó. Lembra que eu botei aqui, ó, gametogônia, intestino no mosquito? É aqui, ó, no intestino do mosquito, certo? Aqui dentro não tem reprodução sexuada, tá? Então isso aqui pode estar errado aqui, com certeza, beleza? Já aqui, ó, a parte de esporogônia, que é essa aqui, ó, eu coloquei aqui, tá vendo? Glândula salival aqui, ó, que nem eu coloquei aqui, ó. Glândula salival aí no mosquito. Então tem que saber, tá? Enquanto que a toxoplasmose, a gente vai ver que a parte aí assexuada tanto vem aqui na parte do hospedeiro intermediário, no intestino que é o homem, óbvio, né? Que de certa forma ele é... Não, na verdade toxoplasma é um homem acidental, certo? Então ele fala assim, ó, tanto no intestino, na parte do intestino do gato, aqui no gato e no meio externo, tá vendo? Ou seja, toda a parte sexual e assexuada é no intestino do gato. Mas a gente vai ver isso aqui mais lá na frente. Beleza? Mas o foco aqui é de forma geral, que a gente tá falando de parásito de forma geral. Beleza? Então, fígado e eritrocito do homem, depois vem no tubo digestivo e aí sim na glândula do mosquito, que o nome dele aí é Anopheles, certo? É o mosquito aí da malária. O que mais? Aqui vem as partes dele aqui também, onde a gente tem aqui, que esses protozoários, a gente tem as amebas, lembra que a gente falou lá em cima? Amebas, flagelos com kinetoplato e sem kinetoplato, cílios e essas apicomplexas, que é coccídeo e microsporídeos. Eu citei cada exemplo de cada um aqui para ficar mais fácil. Quem contém amebas aí? Na parte das amebas, observa-se aí um ectoplasma hialino, foi essa informação que eu coloquei. Amebas, elas são móveis, né? Se reproduzem aí por fusão binária. Opa, isso aqui é importante. Então, vou até anotar isso aqui, porque eu tinha colocado lá, ó. Lembra que eu não lembrei se tinha alguma coisa com fusão binária aqui, ó? Então, eu já posso colocar até aqui, ó, que são as amebas. Amebas, certo? Amebas aí por difusão binária. E a gente tem aqui como exemplo quem são essas amebas aí. São as entamoebas coli, histolística e gengivales, certo? A transmissão dessas amebas aí é através do fecalismo e o local principal dela aí é tanto no tubo digestivo como no sistema nervoso central e nos olhos. Então, falou de amebas, tem que lembrar aí que é por fusão binária, sua reprodução, né? É uma reprodução, fusão binária, é uma reprodução assexuada, lembra? Tá aqui, assexuada de fusão binária. E entamoeba coli, histolística e gengivales, certo? Já a parte de flagelos aí com kinetoplata, a gente tem aí as que apresentam um flagelo, que são essas trypanosomas e leishmania, certo? E a giardia aí com 5 ou 4 flagelos. Então, ele pode perguntar aí, cite com kinetoplata aí, para protozoários aí com flagelos com kinetoplata, entre aí giardia, trypanosomas e leishmania, certo? Sem kinetoplato, a gente tem aí, a localização dele geralmente fica aí no aparato digestivo e no urinário, e a gente vai ter aí as trichomonas aí, certo? Tanto a vaginal, óbvio que é por reprodução sexual, essa daqui a tenax, que é por beijo, né, ou na boca aí, e a hominis, que é na parte intestinal. Ciliado, eu achei isso aqui na internet, não tinha no slide, né, mas eu botei aqui para Mécio. É um tipo de protozoário aí ciliado. E as apicomplexas foram as que a gente citou lá em cima, né? Plasmódio, toxoplasma, exospora, criptospódio, né? Ciclospora e sarcocite. Lembrando que essa forma apicomplexa é onde a gente vai ver aí tanto a reprodução sexuada quanto assexuada são intracelulares. A gente vai ver em formas de orquístes também, são formas resistentes, certo? Então, são essas daqui que eu citei aqui em cima como apicomplexas, que são essas daqui, certo?
Helminthus eu vou deixar para outro vídeo para não ficar muito grande aqui, que são os vermes aí, beleza? Então, é importante aí saber essa parte aí, tanto de reprodução assexuada quanto sexuada, né? Toda a parte também do ciclo aqui, né? De como é que funciona. E esse quadro, bicho, é o que eu acho que vai mais cair aqui na prova. Eu vou tentar fazer separado, né? Com cada coisinha, com cada característica, porque a gente só tem 2 assuntos, que é plasmódio, que é malária, e toxoplasma. Então, mas de certa forma, perceba que ele sempre está falando de trichomonas, sempre está falando de giardia, sempre está falando de entamoeba coli. Então vai cair isso na prova aí, com certeza. Eu vou tentar resumir, mas se ligue que toda hora ele cita, principalmente nesses trechos aqui, ó, onde a gente falou nos assuntos anteriores, no assunto anterior geral, quem é obstrutiva, ascaris lombricoide, que é de forma aí destrutiva. A gente tem aí, se for na mucosa aí, a gente tem aí a histolística, e a gente também tem que destrói a mucosa bucal, que é a leishmania, a que transforma a alergizante aí, que são tanto helminthus aí, quanto também ascaris lombricoides, onde a gente viu que vai causar esses tipos aqui de hipersensibilidade. Helminthus aqui, ó, tipo 1. Então eu vou tentar fazer um macro disso aí para ficar mais fácil, beleza? Tamo junto. Próximo vídeo aí eu vou fazer de continuação desse assunto aí, que é helminthus. Valeu!